E agora em pé? E agora em pé? Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Faz 2 meses ou mais que eu não gravo vídeo e hoje eu venho com o diário do Léo de 5 e 6 meses. Eu vou fazer os dois juntos porque não tiveram muitas mudanças entre esses 2 meses, tá? Mas eu peço desculpas para vocês que eu ia fazer esse diário mensal, mas, gente, o tempo voa e com o bebê em casa então nem se fala, né? Mas vamos lá pro vídeo, porque tem muita coisa para falar para vocês, apesar de não ter acontecido muitas coisas diferentes nesses 2 meses, mas os tópicos vão ser um pouquinho mais extensos, então pega a pipoca aí, senta aí no YouTube e assiste o vídeo, tá bom? Até o final, se você puder, tá bom? Então vamos lá, tamanho do bebê. Aos 5 meses, o Léo estava pesando 6,7 kg, ele estava medindo 64 centímetros e meio. Com 6 meses, ele estava com 65 centímetros e meio, então ele cresceu só 1 centímetro e estava pesando 7,2 kg. Uma das novidades que aconteceu com 5 meses foi que o cabelo do Léo começou a crescer. Então ele estava ficando carequinha. Até no vlog de 3 meses eu mostrei para vocês uma faixa que estava formando na cabeça dele, que estava caindo muito cabelo. Mas com 5 meses começou a crescer esses cabelinhos novos. Ele começou a comer, com 4 meses e pouquinho, ele começou a comer a papinha doce, que o pediatra recomendou. Por quê, gente? Porque ele, quando ele era bebezinho, pequenininho, assim, ele não tinha refluxo, assim, com 2, 3 meses, ele não tinha nem um pouco de refluxo, praticamente. E eu até brincava, assim, que ele não desperdiçava nem o leite que ele tomava, né? Mas com 3 meses e tanto, assim, ele começou a gorfar demais. Então, ele começou a ficar irritado, começou a ter uma série de coisas com 3 meses e pouco que me deixou um pouco preocupada, assim, porque ele voltava muito leite. E eu falando isso com o pediatra, além das medidas que eu já tinha tomado, que eu inclinei o berço em 30 graus para evitar esse refluxo durante a madrugada, eu fiz essa inclinação, deixava o Léo em pé depois das mamadas, enfim, não estava adiantando muito, ele estava gorfando muito mesmo assim. E aí o pediatra falou que ao invés de entrar com alguma medicação, ele preferia então entrar já com a papinha de frutas, porque a fruta em si já faria um peso no estômago dele, assim, né, um peso físico, e faria com que o leite que ele mamasse ficasse por mais tempo lá, ou até evitasse que ele gorfasse. Só que aconteceu, gente, quando eu comecei a introdução da papinha de frutas pro Léo, ele não aceitou nem um pouco bem, assim. Ele rejeitou demais a fruta e eu troquei várias frutas e tal, mas ele não aceitou. Então eu não quis forçar, eu não quis deixar esse momento um momento de trauma assim na vida dele, porque eu acho que a introdução alimentar tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa tranquila para o bebê e para a mãe também, né? Então eu respeitei, que eu achei que ele não estava pronto ainda, com 4 meses ele não estava pronto para comer. Então eu deixei para lá e falei, não, deixa ele gorfando, nem que ele fique gorfando, mas que eu dê mamar de 1 em 1 hora durante o dia, mas eu não vou mais forçar ele comer nada, né? E aí com 5 meses, gente, ele foi na consulta do pediatra e o pediatra já introduziu a papinha salgada para ele. Então, com 5 meses ele comeu super bem, né? Então ele começou a aceitar muito melhor a comida e até hoje está fluindo super bem a alimentação dele. Ele não é aquele bebê que come assim, que é assim esganado para comer, ele não é assim, mas o que eu ofereço ele come, tá? Até um certo ponto ele, se você tem curiosidade, ele deve comer aí em torno de umas 2 colheres de sopa por refeição, tá? Então, pra mim isso já tá ótimo, eu não forço mais do que isso também.
mas ele tem aceitado super bem a papinha doce e a salgada. Quanto à amamentação, gente, ele tem ficado muito mais distraído. Então, na hora de dar mamar, às vezes eu vou até pro quarto, num lugar bem mais tranquilo, sem muitas pessoas, porque qualquer coisinha, qualquer pessoa que tá falando na sala, ele já para de mamar para olhar o que está acontecendo. Então ele está muito mais distraído, muito mais curioso. Tem sido um desafio maior ele mamar, apesar de que ele tem mamado muito mais rápido. Em questão de 10 minutos, assim, hoje ele já mamou e ele já fica satisfeito. Reação da vacina. Então a vacina de 5 meses, que é aquela meningocócica, eu dei no posto de saúde mesmo e foi super tranquilo, ele não teve reação nenhuma. E a de 6 meses ele teve um pouquinho só, assim, um princípio de febre. Eu não falo nem que ele teve uma febre, mas ele ficou um pouco febril na rede particular. A de 6 meses ele toma na rede particular e ele ficou um pouquinho febril dessa vez e um pouquinho mais dolorido, eu achei, tá? Porque das outras vezes ele ficou super bem, parecia que ele nem tinha tomado vacina. E dessa vez ele ficou um pouquinho amodinho, mas só no primeiro dia. Tamanho de roupas e de fraldas. Ele tá usando fralda G. A M até serviria para ele, mas como as fraldas que eu fiz do chá de bebê já acabaram no tamanho M, eu resolvi colocar a fralda G mesmo e tem servido super bem. E tamanho de roupa, ele ainda tá variando entre 3 e 6 meses e 6 a 9 meses, tá? O body, geralmente ele usa de 3 a 6 meses, porque o body estica mais, assim, a malha é mais flexível, assim, né, para vestir. Mas o macacão, ele já tá usando de 6 a 9 meses. Rotina e sono do bebê. Então, essa parte teve grandes mudanças por conta da introdução alimentar e também por conta do sono do Léo. O sono noturno não, que continua basicamente a mesma coisa, se não pior, tá? Nesses 2 últimos meses, o Léo quase não tem dormido direito à noite. Ele acorda assim de 1 em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. 2 horas é quando ele dorme bem, sabe? Quando ele dorme de 2 em 2 horas, ele tá dormindo até bem. Mas a rotina de sono noturna dele tá bem complicada por conta disso. Mas durante o dia, por conta da introdução alimentar, que daí agora ele tem os horários certinhos para comer, geralmente, tá? Na maior parte dos dias eu consigo manter um horário e uma rotina consistente durante o dia. Então ele acorda de manhã, umas 8h30 da manhã ele come a frutinha dele, depois ele já vai para a primeira soneca do dia. E gente, a soneca do dia teve uma evolução muito grande e eu vou falar que não foi nada específico que eu fiz, na verdade foi uma necessidade que eu vi, que o Léo ele tava muito incomodado, eu acho que por conta do calor que começou a fazer, que ele não conseguia tirar a soneca dele no meu colo sem ficar irritado com o calor, né? Então eu acho que isso fez com que ele começasse a dormir melhor sozinho no colchão. Então agora ele dorme no colchãozinho no quarto dele. E gente, uma coisa que eu comecei a fazer é fechar as janelas e deixar o quarto mais escuro. Porque à noite ele dorme, se eu colocar ele no colchão dele, ele consegue dormir sozinho. Então eu imaginei que se eu mimetizasse um período noturno para ele conseguiria dormir no colchão pelo menos um período ali. E funcionou, tá? Então agora eu dou de mamar para ele lá no quarto, com a janela fechada, no escurinho, e aí ele já rapidinho já pega no sono e eu coloco ele no colchão, que é outra coisa que é a novidade aqui do diário, né, que ele passou a dormir no colchãozinho dele com 5 meses, tá? E ele até que adaptou super bem, apesar dele ficar acordando à noite, mas ele já estava acordando assim antes disso, então eu acredito que não foi a mudança do quarto que fez ele dormir pior, tá? Mas a adaptação dele foi super boa. E aí, gente, por conta disso, agora ele consegue tirar os cochilos dele no colchão. Então, eu coloquei na minha cabeça que nem que fosse 10 minutos ou nem que fosse meia hora, enfim, independente do tempo que o Léo ficar dormindo no colchão dele, ele não vai mais dormir no meu colo. Também é complicado pra mim, né? Ele tá ficando mais pesado e é difícil a gente fazer as coisas, né, conciliar as coisas de casa com o bebê no colo, né? Então eu
resolvi ser forte aí, a ser consistente com ele e colocar toda a soneca dele, colocar ele lá no colchão, nem que ele acorde depois, mas aí eu volto, tento fazer ele dormir de novo, ou senão eu vou levando assim. E tem dado certo, tá, gente? Geralmente ele tem dormido pelo menos meia hora no colchão. Tiveram dias que ele dormiu 1h30 no colchãozinho dele sozinho, tá? Então eu consegui, imagina quanta coisa eu não consegui fazer nesse dia, né? E aí ele tira essa soneca da manhã, né? Logo depois da papinha de frutas. Aí quando ele acorda eu dou o almoço dele, que geralmente é mais ou menos 11h30 da manhã. E aí, 12h30, mais ou menos, ele volta a tirar outro cochilo. E aí também ele tira esses cochilos mais longos, assim, né? No geral. Então, evolução no bebê, gente. Agora ele tem gritado, tem conversado muito mais. Ele nunca foi um bebê assim de falar demais, assim. Então, com 4 meses ele quase não gritava, quase não falava nada. Agora sim que ele tá se comunicando muito mais. Ele chora muito menos, porque ele consegue expressar melhor o que ele sente. Então, quando ele tá feliz, ele tá dando risada. Quando ele tá triste, ele fecha a cara, começa a reclamar, né? Ele não chega nem a chorar muitas vezes. Ele fica reclamando pra mim até eu fazer o que ele quer. Geralmente é pegar ele no colo, né? E ele tá muito mais esperto, ele acompanha tudo com o olhar. Ele tá na fase oral, ele coloca tudo na boca, tudo que ele vê, ele pega e coloca na boca. E agora ele segura com muito mais firmeza. Antes ele pegava e soltava logo em seguida o objeto, e agora não, ele pega e fica segurando um tempão aquele objeto até ele cansar. E ele começou a dar gargalhadinhas, assim, não é aquela gargalhada de bebê normal, mas ele dá umas gargalhadinhas já, tá? E uma semana antes, mais ou menos, de completar 6 meses, ele rolou. Ele rolou finalmente. Esse era um marco do desenvolvimento que eu tava, assim, muito ansiosa pra ver. Mas ele rolou uma vez só, ele não é daquele tipo que rola e não para mais, né? Não, ele rolou uma vez só pra falar que rolou e não fez mais. Então vamos ver quando que ele vai começar a rolar de fato. Mas eu já conto como se ele já tivesse rolado sim, para vocês verem que cada bebê realmente tem o seu período de desenvolvimento, né? Ele tá muito mais agitado, então agora até para mamar ele fica agitado muitas vezes, e para tomar banho também, na hora de trocar fralda também, né? Agora a gente tem que dar banho nele dentro do box, porque ele espalha água para tudo quanto é lugar. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses diários. E eu espero conseguir gravar mensalmente esses diários do Léo, de ser consistente quanto a isso, mas é porque o tempo voa mesmo, tá? E me desculpem pelo atraso, mas estou sempre por aqui, atrasada ou não, tá bom? E nas redes sociais também, então me siga por lá, porque vira e mexe eu posto alguma coisinha ali, alguma novidade, tá bom, gente? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!